teu cajado, enquanto for teu, ele é só um cajado. Mas se ele for o meu cajado, nas suas mãos, será um instrumento de operar milagres e sinais maravilhosos. Aqui na nossa igreja, nós começamos uma série domingo passado que se chama Os Fugitivos. Pessoal fugindo. Nós vamos conversar sobre vários fugitivos, obrigado, na Bíblia Sagrada. E estes fugitivos vão nos dar lições de vida. É verdade que há coisas, situações e pessoas das quais nós precisamos fugir. Há situações em que, obrigado, que nós precisamos sair delas. Há lugares que são tóxicos para nós, precisamos sair de lá. Às vezes lugares que no passado, por alguma razão, até foram bênçãos, mas por qualquer razão se tornaram tóxicos. Melhor deixar para não sermos contaminados ou estragados. Há situações que às vezes precisamos abandonar de vez. Há certos hábitos, para não dizer vícios, que precisamos abandonar de uma só vez. Mas há momentos na vida em que nós não devemos fugir. Nós devemos enfrentar. E o português é uma língua interessante, porque às vezes nos faz falar coisas engraçadas, não é? Por exemplo, outro dia alguém falou para mim, Nacife, encara de frente. Não tem como encarar de costas, é enucar. Se encarar, já é de frente, né? Mas a gente fala, vou encarar isso de frente. Lógico, se encarar é de frente. O português tem essas coisas maravilhosas. Outro dia alguém falou assim, Nacife, tem uma goteira no teto. Eu falei, só podia ser, porque se fosse na parede era corrimento, né? O português tem essas coisas gostosas, mas a gente precisa fugir, às vezes, e às vezes enfrentar. E hoje nós vamos estudar um pouquinho a história de um fugitivo chamado Moisés. Abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 8. Seria legal depois você ler o capítulo todo, o capítulo 3, o 4, 5, 6. Lê o Êxodo, que é maravilhoso, o Êxodo. Êxodo significa saída. Saída do povo de Israel, das terras do Egito, caminhando na direção da terra prometida pelo Senhor. Mas antes disso tudo acontecer, tem a história do nosso amigo Moisés. Quem achou, fala amém. Quem tem Bíblia de papel, vão lá, os heróis da resistência. Quem tem Bíblia de papel, maravilha. Bíblia eletrônica, o pessoal moderninho, tudo bem, ok, vocês estão ganhando ainda. Um dia vai acabar a energia elétrica, quero ver se não tem uma Bíblia de papel, de backup. Muito bem, Êxodo capítulo 2, versículo 8, diz assim as escrituras, ou a escritura nesse trecho. Êxodo 2, versículo 8. Quero, respondeu ela, e a mãe foi chamar a mãe do menino. Deixa eu contar a história para você, o que está acontecendo aqui primeiro, senão não vai ter sentido esse quero. Os israelitas estavam crescendo muito em Israel, eles foram para lá 400 anos antes, com Jacó e seu filho José, que era na ocasião primeiro-ministro e ministro de economia do Egito. Eles chegaram lá em aproximadamente 70 pessoas. Mas naqueles tempos não existia nem WhatsApp, nem Facebook, nem televisão e nem smartphone. Então eles procriaram muito, eles não tinham muitas outras coisas para fazer, eles procriaram muito. Alguns historiadores estimam que eles eram em volta de 2 milhões, já ouvi até falar em 3 milhões de judeus morando em Egito nessa época, 400 anos depois. E eles se tornaram muitos. E sempre que isso acontece, você passa a ser um povo de risco para quem é dono do lugar. Se você mora emprestado num quarto
na casa de alguém, só você, e 2 anos depois, 3 anos depois, 4 anos depois, tem 50 amigos teus morando naquela casa, já faz tempo eles não cabem no quarto, eles estão na sala, nos corredores, no closet, no banheiro, significa que você está se transformando num povo de risco para o dono da casa. Ele tem que ir embora. Existe um fenômeno nos Estados Unidos que se chama enchente. Todo lugar tem. Mas não é uma enchente de água, é uma enchente de gente. Esse fenômeno de enchente de imigrantes ilegais. Mais ou menos a cada 30 anos tem essa enchente. O que é enchente? Tem um rio passando lá embaixo da sua casa, e de repente está chovendo muito, as águas do rio estão subindo, e você vê as águas do rio subindo. Até aí você está dentro da sua casa. Mas agora transborda, as margens começam a transbordar tal volume de água. Essa enchente já te assusta. Mas quando ela entra na sua casa, aí é um problema sério. Em termos de imigrantes, existe um fenômeno chamado enchente. É quando o número de imigrantes ilegais fica tanto que começa a doer no calcanhar, na canela e no joelho e às vezes na barriga do americano. Então, o americano precisa fazer uma coisa. A última vez que foi feito foi no governo daquele menino que era artista de cinema. Como era o nome dele? Reagan. A última vez que aconteceu foi no Ronald Reagan. O que ele fez? Ele deportou quase 5 milhões de pessoas naquela ocasião e documentou 4 milhões. Quando ele documentou, as águas voltaram e foram para o leito normal do rio. Terminou a enchente. Já faz quase 40 anos que a enchente cresceu, já está na barriga dos americanos, e por isso algumas pessoas estimam que algo mais dramático será feito, porque a enchente está enchendo mesmo, né? Vocês que são brasileiros que moram em Winter Garden, sabem que só tinha você em Winter Garden há 3 anos atrás, e agora não tem nem americano mais, né? A enchente. Então tem vindo muita gente. Pode ser que em algum momento o governo faça isso para você. E isso estava acontecendo em Israel, ou melhor, no Egito. Os egípcios receberam 70 pessoas, que agora são 2 ou 3 milhões, e o faraó teve a seguinte ideia: nós não vamos deixar mais nascer menino. Se nascer menino, mata ao sair da barriga da mãe, mata. E se for menina, deixa, porque menina sem homem não procria. Eles já tinham essa ideia naquele tempo. E algumas pessoas não têm mais essa ideia de que precisa um casal para procriar. Então, a ideia era matar. E as parteiras começaram a mentir para Faraó, dizendo: olha, as mulheres hebreias são tão rápidas que quando elas estão agachadas, porque os nenéns nasciam assim, antigamente, com as mulheres agachadas, a gente chegou lá, o neném já nasceu, aí é difícil matar, porque tem família, está todo mundo junto, não dá para falar que nasceu morto e tudo, e dessa maneira vários meninos nasceram. Dentre eles, um menino chamado, mais tarde, Moisés, que está no início do nosso capítulo 2, um sujeito chamado Levi, casou-se com uma dona da mesma tribo, e eles tiveram um menino, e eles esconderam esse menino por 3 meses. Mas como ele começou a dar muito trabalho, a mãe de Moisés, num ato de desespero, constrói um cestinho de vime, bota barro e betume, que é o petróleo que antigamente saía à flor da pele, e eles então impermeabilizaram esse bercinho, botaram o Moisés dentro e deixaram as águas do rio levar. A irmãzinha mais velha de Moisés corre pelas margens do rio para ver onde vai parar a cestinha. Lá, num pedaço do rio, era de propriedade exclusiva de Faraó, era a piscina real, e a filha de Faraó estava tomando banho. E se você quer saber qual é o maiô que se usava naquele tempo, é um maiô que se chama Eva ou Adão, depende do homem ou da mulher, é peladão. Então eles iam tomar banho, e evidentemente tudo cercado, privado,
e aquela princesa está ali tomando banho e vê o cestinho, se aproxima, vê que é um neném, e ela gosta da criança, gostou, e pergunta: será que tem alguém que podia cuidar? A irmãzinha de Moisés fala: eu conheço uma escrava que vai cuidar dele. Ela falou: será que ela ia querer cuidar? Ela disse: quero. Aí chegamos no nosso versículo. E é interessante, filhos são assim. É melhor entregá-los ao Senhor, porque o Senhor nos devolve e ainda paga um salário para a gente cuidar. E aí o Moisés vai ser cuidado pela própria mãe até 4, 5, 6, 7 anos, a gente não tem muita certeza da idade. E aí ele vai morar no palácio real e se torna filho adotado da princesa, filha de Faraó. Jurídica e legalmente falando, de acordo com as leis egípcias, Moisés não seria um faraó. Ele não poderia ser um faraó, mas sempre seria alguém ligado à corte imperial ou faraônica lá no Egito. Ele cresce. Diz a Bíblia Sagrada mais para frente que ele se tornou letrado, entendido em todas as ciências do Egito. Provavelmente Moisés foi um gênio à la Leonardo da Vinci nos tempos do Egito. Ele era versado, a palavra em hebraico é pós-doctor, pós-doutorado em todas as ciências do Egito. E o Egito, nesse momento, fazia operações cesarianas, construía pirâmides, sabia de espaço, sabia de astronomia, não só de astrologia. O Egito entendia de leis como ninguém, de estratégias de guerra. Moisés se tornou um gênio capaz de entender todas as ciências do Egito. Em 40 anos de vida, Moisés aprendeu nas melhores universidades do mundo daquela época como faz para ser tudo na vida. Como faz para ser tudo. Esse é o Moisés que agora você volta para a Bíblia e lê comigo o que ele aprontou, mesmo sendo um gênio. Versículo 8, quero, respondeu ela, e a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, que era a mãe de Moisés: leve este menino e amamente-o para mim, eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, a palavra aqui, crescido em hebraico, é que ele se tornou um adolescente. Então, não sei exatamente a idade dele. Ela o levou, a filha de Faraó, pelo menos já não mamava tanto. O levou a filha de Faraó, que o adotou no cartório, tudo direitinho, porque existia naquele tempo. E lhe deu um nome egípcio. Moisés, lembra os faraós? Ramsés. Esse Zés, aí é terminação de nome egípcio. Ele ganhou um nome egípcio. Os Sés do Egito eram todos filhos de algum deus. Filho do deus Sol, filho do deus da natureza, filho do deus do mar, filho do deus Lua, filho do deus alguma coisa. Moisés é filho de Deus, não tem o nome do Deus. Não tem o nome do Deus. Ele é Moisés, filho de Deus. Qual Deus? Está reticências no nome dele. Só para curiosidade. E aí ele ganha esse nome porque a menina diz: o tirei das águas. Então, uma possibilidade enorme de que Moisés em egípcio significa aquele que saiu das águas. Versículo 11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, percebe que não tem nada na história de Moisés, da pré-adolescência até a idade de adulto. Não tem fato histórico, narrativa nenhuma a respeito dele. Tem um hiato, um branco. Pularam as páginas da história dele, como que universidade ele foi, como ele aprendeu a lutar, como ele aprendeu a ser jiu-jitsu e taekwondo e essa luta que luta tudo.
Não diz nada, não diz que notas ele tirou, como que ele era, que aluno ele era, não diz nada. Ele era garoto, crescido, foi para a filha do faraó e agora adulto. Versículo 11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus. Informação importantíssima. Por quê? Enquanto ele viveu com a mãe ensinou que povo era o dele, que DNA era o dele, e que Deus ele deveria crer e servir, desde pequeno. Uma dica, papai e mamãe, se tenham tempo de ganhar seus filhos para Cristo enquanto eles são pequenininhos. São pequenininhos. A Bíblia Sagrada diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando já for velha, não se desviará dele. Ensina, a gente só ensina o que sabe. A gente tem que aprender a caminhar com o Senhor e ensinar os nossos filhos a caminharem com o Senhor. O Moisés, então, percebe que o povo dele, o DNA dele, a raça dele não é egípcia, a raça dele é desse povo que está aí, escravizado no Egito. Vai ver os seus irmãos hebreus e descobriu. A palavra descobrir é revelação. Tendo conhecimento, percebeu, caiu a ficha, é a palavra descobriu. Como era pesado o trabalho que realizavam. Por quê? Porque quando eu não vou lá na roça, quando eu não vou lá carpinar café, quando eu não vou lá na marcenaria, quando eu não vou lá no pessoal que espalha asfalto na rua, ou cimento nas calçadas, ou bota brick, tijolo, quando eu não vejo o trabalho deles, eu não me dou conta de quão pesado é. E ele então descobriu que o trabalho era duro. Mas ele viu, ainda no mesmo versículo, viu também um egípcio espancar um dos hebreus. A palavra ver é a mesma palavra que Deus vai usar mais tarde, quando ele diz, Moisés, eu vi o quanto o povo sofre, eu vi como eles são judiados pelos egípcios, eu vi, Deus foi lá visitar o seu povo. Até aqui Moisés está fazendo a mesma coisa que Deus está fazendo. Qual a grande lição que a gente já aprende aqui? Que Deus enxerga o mundo pelos seus olhos. Quando você não tem interesse nas pessoas ao seu redor, quase que eu posso dizer, Deus não está vendo. Deus, de alguma maneira que eu não sei entender, usa os seus olhos para ver. Lógico que Ele não precisa de você para ver. Mas, em certo sentido, você é extremamente importante. A sua sensibilidade é a do Senhor às pessoas ao seu redor. E o Moisés foi lá ver e viu isso daí. Versículo 12. Correu o olhar por todos os lados. Quando Deus fala com Moisés na sarça ardente daqui a pouco, Deus vai dizer exatamente, os meus olhos percorrem a terra e ninguém escapa das minhas vistas. Se você acha que o seu marido não liga para você, que o seu patrão não percebe a sua dor, que sua amiga te esqueceu, que o seu filho não está ligando para você, eu quero dizer uma coisa, Deus não perdeu você de vista. Ele conhece a sua dor e o seu sofrimento. Então ali, correu os olhos e viu por todos os lados, só que ele estava preocupado se tinha mais alguém no pedaço, para ver se tinha alguém. Não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. A palavra matou, eu não vou aliviar para o Moisés hoje. A palavra matou é a palavra hebraica feriu, que só vai ser usada na Bíblia para a ação de Deus de ferir o injusto, ferir o fraudulento, ferir o mentiroso, ferir o traidor, ferir o juiz corrupto. Demora não. Ferir. Essa palavra ferir, que aqui está escrito matou, é feriu com muita violência. Que é um verbo agora para o Moisés aqui nessa passagem da Bíblia.
No dia seguinte, saiu e viu hebreus brigando. Turma do mesmo time, da mesma torcida. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? Nós não podemos brigar entre nós. A resposta: o homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Lição: quando você pensa que ninguém está vendo, tem uma velhinha na janela. Quando você pensa que ninguém está vendo, alguém estava. Não dá nunca mais para a gente fazer nada sozinho. Nunca mais. Outro dia eu saí com uma família aqui da nossa igreja e a gente estava no metrô, de repente alguém fala espanhol: olá pastor, como está? Eu virei: oh, sou a hija de la hermana, filha de uma irmã que me conhecia. Eu falei: olá. Aí a gente passa, no outro dia vai pegar o Uber. Entramos no Uber, o motorista vira para mim: como vai, pastor Nivaldo Nassif? Eu falei: hã? Eu falei: que é isso? É agora com o Google que vigia a gente, com o Facebook que vigia a gente, com os drones que vigiam a gente. Ai, não dá para fazer mais nada. Sempre tem alguém olhando. Sorria, você está sendo filmado pelo Senhor. Principalmente. E aí, alguém viu. Olha só que interessante. Versículo 14. Moisés teve medo e pensou: com certeza, tudo já foi descoberto. Yes, tudo. Versículo 15. Quando o faraó soube disso, mandaram um zap para o faraó na hora. Olha o que o faraó fez: procurou matar Moisés. Mas este, e aí o tema da nossa mensagem, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian, quer dizer deserto. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Tem gente que pensa que sacerdote não tem filhos. Tem. Eles também são gente. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Vê? Não havia empoderamento feminino ainda. Mas o Moisés gostava de empoderar os mais fracos. Ele era um homem que sempre tinha sensibilidade quanto à injustiça. Olha o que o Moisés faz: dá um pega nos meninos, expulsa os meninos de lá e ainda ajuda a dar água para o rebanho. Quando as moças voltaram ao seu pai, o pai delas ele chamava Reuel. Este lhes perguntou: por que vocês voltaram tão cedo? Nunca vi vocês darem água para os bichinhos tão rápido? E aí elas responderam: um egípcio, porque ele tinha roupas egípcias, um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço. Pai, ele tinha um bração, precisava olhar de lado para não ficar pensando nada. Não, isso não está escrito, mas eu acho que ela pensou. E ainda deu água, ajudou a gente a dar água para o rebanho. O pai fala: peraí, cabra macho, está em falta nesses dias? Como é que vocês largaram os meninos? Perguntou: por que vocês o deixaram lá? Convidem-no para vir conosco. 21. Moisés aceitou. E concordou também em morar na casa daquele homem. E esse homem muito esperto já falou: já casa com uma para resolver o assunto. Está aqui. E deu para ele uma menina chamada Zípora. Zípora em português, mas que em hebraico faz você lembrar de uma outra coisa: Sephora. A grande companhia de cosméticos tem esse nome inspirado nesta mulher, porque ela era bonita demais. Sem botox, sem nada, natural. Zípora. E ela logo deu à luz a um menino a quem Moisés deu o nome de Gerson. Está vendo? Aquele menino da seleção brasileira, filho do Moisés. Muito bem, porque sou imigrante em terra estrangeira. Depois eles ainda teve outro filho. Muito bem, agora nós vamos orar.
Pedir a Deus que nos ajude a entender essa mensagem desse fugitivo. Senhor Jesus, dá-nos graça para entender a palavra e que ela possa produzir em nós algo gostoso e bom no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, e que a sua palavra nos conduza, nos empurre, nos leve, nos arraste a uma decisão de nos entregarmos ao Senhor. Faz isso por nós, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Não é uma história maravilhosa até aqui? Eu estou vibrando com a história do Moisés. Agora, nós precisamos entender algumas coisas. No Antigo Testamento, não existiam cadeias como as de hoje. Para que servem as cadeias? Para você punir uma pessoa por uma quantidade de anos, dependendo do que ela fez. Dependendo do crime cometido, há uma punição de alguns anos de reclusão, de encarceramento, de ficar preso. Segundo, as cadeias existem, teoricamente, para promover a reabilitação do preso. Todos nós sabemos que há um sucesso enorme nisso. Preso no Brasil, normalmente tem um apelido de piolho, porque sempre volta para a cadeia. Então, as cadeias do Antigo Testamento não tinham essa função. Não existiam penitenciárias. As cadeias eram pequenas para poucas pessoas, 20, 30, 10. Quase sempre as cadeias eram no próprio palácio. E estas cadeias eram de curtíssima duração, 1 dia, ou 2, ou 3, máximo uma semana. Porque eles eram julgados imediatamente e punidos imediatamente ou liberados imediatamente. O sujeito entrou na cadeia, sabe que no dia seguinte perdeu a cabeça. Então, não precisa ter cadeia para muita gente. E se prendeu muita gente ao mesmo tempo, põe num pátio, todo mundo acorrentado, e vai cortando a cabeça deles todos. Não precisava cadeia naquele tempo. Então você fala, por que o Moisés não foi preso? Bem, não precisava, não tinha cadeia. O fato é que o Moisés matou uma pessoa. E matou um egípcio. E o faraó sabe, a filha do faraó sabe, o Moisés sabe que ele não é egípcio. Ele feriu uma lei importante do Egito, ele precisava ser punido da mesma maneira, ser morto. Existem alguns povos, de maneira geral isso está no islamismo, mas os povos islâmicos costumam dizer que isso chama-se lei de compensação. Por exemplo, eu matei um homem casado, então eu sou flagrantemente preso, porque fiz isso, não há dúvidas a respeito de que eu sou o assassino. Eu vou diante do juiz imediatamente, e o juiz chama a pessoa mais próxima do defunto. Pode ser a esposa dele, pode ser um filho dele, a pessoa mais próxima. E existe uma lei chamada, o defunto se vinga, através da pessoa mais próxima do defunto. Vamos supor que é a esposa. Aí o juiz fala, está aqui o assassino do seu marido, como você quer matá-lo? E mata na frente do juiz. Hoje. Isso vale hoje. A punição é rápida. O sujeito roubou, perde um dedo da mão esquerda. Roubou de novo, outro dedo. Roubou terceira vez, perde a mão direita inteira. Eu não sei se isso resolve o problema. Mas só para dizer como são as punições. E estas são deste tempo. As punições eram imediatas. E se o sujeito conseguisse fugir, ele fugiria. Foi o caso do Moisés. E eu fiquei perguntando, mas o Moisés nem pelo Senhor foi punido? Bem, pouco tempo depois é que o Senhor vai ensinar o Moisés, não matarás. Por que o Moisés não foi punido? Algumas possibilidades. Porque ele o fez num ato de ira. E o que é ira? Ira é uma reação imediata a um ato de injustiça. Ele viu aquilo, ele não aguentou, ele foi para cima e matou o cara por causa do que ele estava fazendo.
isso autoriza a matar? Não. Isso autoriza você, eu estava virado, por isso eu espanquei minha mulher? Não. Mas pode ser que tenha sido isso que aconteceu aos olhos de Deus. Deus viu o coração. Mas eu fiquei estudando a Bíblia, orando, e descobri que Moisés foi punido pelo Senhor. De duas maneiras. Primeira, ele ficou 40 anos morando no deserto. O cárcere, a prisão, a penitenciária de Moisés foi o deserto. Por 40 anos. E ele tinha 40 nessa ocasião. Então agora ele vai ficar até os 80 anos de idade preso no deserto. Segunda maneira como Deus o puniu. Casou. Da onde você acha surgiu aquele post que rola na internet? Eu sou um homem livre, eu faço tudo o que minha mulher deixa. Moisés, autor foi Moisés. Onde você acha surgiu aquela frase que diz assim: lá em casa quem dá a última palavra sou eu. Minha mulher fala, vai lavar a louça. Eu já estou indo. Última palavra. Da onde surgiu? Moisés. A Bíblia Sagrada diz que Moisés se tornou o homem mais manso do mundo. Da onde você acha surgiu aquela frase? Entre duas pessoas você só pode mudar uma delas, você mesmo. Moisés aprendeu que ele não podia mudar a mulher dele, ele tinha que mudar. E se tornou o homem mais manso do mundo. Quando você não tenta mudar a sua mulher, milagres acontecem. A paz invade a tua casa. Os seus filhos se tornam diferentes. O Lula é punido por Deus e casa com uma mulher viúva com 8 filhos, ativista pró-Bolsonaro. Maluf, Sarney morrem. Não tem mais queimadas no mundo. As guerras acabam, a paz reina quando um homem decide não mudar mais a sua mulher. Moisés, experimenta para você ver. Moisés foi punido casando-se. Ela foi a encarceradora dele. Acho que foi assim que Deus puniu o pobre de Moisés, porque ele se tornou o homem mais manso do mundo depois disso. Bem, verdades à parte, vamos continuar a história dele. Ele foi punido por Deus? Na minha visão, sim. Ele ficou, de fato, 40 anos no deserto. Por quê? Moisés sempre foi, aos olhos do Senhor Deus, o libertador do seu povo. Moisés se preparou nas melhores universidades do mundo e aprendeu como faz para ser tudo na vida. Mas Deus, diante da atitude do Moisés de enfiar os pés pelas mãos, o retira de cena e atrasa o processo 40 anos, fazendo com que Moisés more no deserto, cuide de cabras e cabritos e ovelhas e da sua esposa e de seus filhos, para se tornar duas coisas. Primeiro, o homem mais manso do mundo. E por mansidão não é sangue de barata. Mansidão é uma convicção inabalável de que aconteça o que esteja acontecendo comigo, eu não preciso reagir de forma irracional, ilegal, para resolver a minha vida, porque Deus está no controle desta situação. Isso significa mansidão. Deus vai ensinar Moisés a ser manso. Deus vai ensinar Moisés a ser manso de tal maneira que mais tarde Deus vai poder usar o Moisés por outro período de 40 anos. Parece que Deus faz isso com a maioria de nós, 4, 3 tempos. Um tempo de amadurecer, um tempo de quebrantar, um tempo de usar. Moisés aprendeu no deserto como faz para ser ninguém. Quando Moisés vai diante de Faraó, se ele vai com todos os diplomas dele, com a capacidade de luta dele, ele vai enfrentar um Faraó que tem um exército de milhares de pessoas que vão engolir o Moisés. Deus sabia que o Moisés não podia chegar na frente do Faraó, eu sou o cara. Deus precisou fazer com que Moisés chegasse um lixo, um trapo na frente de Faraó. Por quê?
porque a glória seria de Deus e não do Moisés. Sim, eu acredito que Deus pune o Moisés. Mas Deus vai ensinar o Moisés a ser manso e vai ensinar o Moisés a ser nada. Quem foi Moisés? Um dos maiores vultos da história da humanidade. Por exemplo, você sabia que o Moisés, quando ordenou a circuncisão dos homens, sabendo ou não sabendo, ele promoveu a maior profilaxia de câncer de colo do útero da história da humanidade? A Bíblia diz que ele era versado em todas as coisas. A Bíblia diz que ele recebeu as tábuas das leis das mãos do Senhor. A Bíblia diz que Moisés viu o Senhor face a face. Foi o único ser humano antes de Jesus Cristo que viu Jesus Cristo face a face na história da humanidade. De quebra, a história diz, a tradição diz que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés era um estadista, era um estrategista militar. Moisés era o cara, ele era um homem super importante. Mas você sabe o que é mais legal na vida do Moisés? Como ele era parecido com Jesus Cristo. Vou mostrar para você. Primeiro, Moisés nasce de maneira milagrosa. Jesus nasceu de uma virgem de maneira milagrosa. Tentaram matar Moisés, tentaram matar Jesus neném. Nada se sabe da infância de Moisés, nada se sabe da infância de Jesus. Vai vendo o que é parecido. Moisés é sacrificado 40 anos para aprender a ser nada, para ir um cordeiro mudo, como ovelha que vai ao matadouro, muito parecido com Jesus. Os verbos que Deus usa na Bíblia Sagrada para falar de Moisés são os verbos que Deus usa para si mesmo. Eu vi, eu percebi, eu percorri, eu feri. Igualzinho. Jesus, parecido com Moisés. Moisés, para mim, é uma figura que apontava para a vinda de Jesus. E diz a Bíblia no Novo Testamento que Moisés, no deserto, sabia que alguém maior do que ele haveria de vir. Era Jesus. Moisés também era um visionário. Era um homem fantástico. Mas o que aconteceu no ambiente da fuga de Moisés? Deus fala com ele numa sarça que não se queima. Um arbusto. Sai fogo de lá e não se consome. Moisés se aproxima deste lugar. O que será que está acontecendo aqui? Diz a Bíblia Sagrada que quando ele está se aproximando, ele ouve a voz do Senhor que diz: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Onde é o lugar santo? Nós iremos em setembro para Israel. Eu estive lá uma vez. Sabe onde é o lugar santo? É o lugar onde você põe o pé. Não é em Israel, é o lugar onde você põe o pé. Sabe o que significa Deus dizendo para Moisés: tira as sandálias dos teus pés e caminha na minha direção? O deserto não é um lugar de areia só. O deserto tem montanhas e abismos. Deserto da Palestina. Tem muitas pedras pontiagudas no chão. Andar descalço no deserto significa, primeiro, andar devagar. Segundo, olhar antes de pisar. Terceiro, experimentar, ver se a pedra não fura seu pé. Firmou. Próximo passo. Qual é a grande lição que Deus está dando para Moisés? Moisés, você vai aprender a pensar antes de agir. Você não vai mais enfiar os pés pelas mãos. Você não vai mais matar uma pessoa, não importa a injustiça que ela esteja praticando. Esse privilégio é meu. Moisés, anda direito. Olha onde você coloca os seus pés. Você tem um compromisso comigo, você tem um compromisso com a Zípora, você tem um compromisso com seus filhos, você tem um compromisso com o meu povo. Você não pode pôr os pés no lugar errado. Porque você pode ferir os seus pés ou pode resvalar numa pedra, e a sua queda pode significar a queda da sua casa, a queda da sua igreja, a queda do seu país.
Primeira lição, nós temos que aprender a andar descalços. Então o Senhor fala com ele: Moisés, andando descalço, com humildade, com humilhação, olhando para baixo, é assim que você vai na presença de Faraó. Não é como um estadista que visita outro estadista com o peito para cima, e que ele tem que receber com um tapete vermelho e com honras de estadista. Não, você vai cabisbaixo, porque eu preciso de homens humilhados para fazerem diferenças no mundo. Eu fui aluno de Dr. Russell Shedd, um dos homens mais santos que eu conheci. Naqueles tempos eu não gostava muito de futebol, nem tinha time que eu torcia. E todo mundo falava: você tem que torcer para um time. Eu sempre falava: não sei qual time eu vou torcer. Então aquele homem disse numa das aulas: se você quer ser um homem usado por Deus, você tem que ser um homem humilhado. E eu me tornei corintiano, por consagração ao ministério. E olha que a humilhação foi longa. E parece que está voltando tudo. Então, você tem que andar humilhado, cabisbaixo. E abaixa esse queixinho aí, esse peito de pombo. Deus não usa arrogantes, Deus usa humildes. E era isso que Deus estava ensinando para Moisés. E ele diz: Moisés, você vai falar lá com o Faraó, e você vai libertar o meu povo, Moisés. Então Moisés disse assim: Senhor, como é que eu vou libertar o povo? Deus disse: Moisés, farei sinais impressionantes. Moisés, o que você tem nas mãos? Ele disse: meu cajado. Também pode ser minha vara. Por quê? O cajado de um pastor tinha duplo uso. O primeiro era, com aquela curva, puxar ovelhinhas pelo pescoço que estão em situação de risco. Do outro lado do cajado, quebrar as pernas de algumas delas, quando for preciso, ou atacar, se defender de lobos e bichos que querem comer as ovelhas. Era um instrumento de ganha-pão de Moisés. Ele disse: meu cajado. O Senhor disse: dá o cajado para mim. E Moisés entregou. Imediatamente o Senhor devolveu o cajado para Moisés e disse: pegue o meu cajado. Olha, vai notando a diferença da conversa. Pegue o meu cajado, Moisés, e jogue no chão. Moisés viu uma serpente, se assustou. E Deus disse: Moisés, não seja uma menina. Pega no rabo da serpente. E Moisés pegou no rabo da serpente. E ela se transformou em cajado outra vez. Moisés, o meu cajado nas tuas mãos, você fará proezas. Sabe como o povo judeu chamava Moisés? Assim, a baixa voz, sem que Moisés soubesse: Harry Potter. A varinha mágica. Moisés vai na presença de Faraó e fala: olha, seu Faraó, Deus falou que é para você libertar meu povo. Nós vamos lá adorar. 3 dias de viagem. Faraó disse: não. Quem te mandou? Ele disse: meu Deus. Quem é seu Deus? Olha, virou uma serpente. Faraó disse: chame os encantadores do palácio. Vieram os encantadores, joguem as varas, e viraram serpentes. Os encantadores fizeram o mesmo sinal. Moisés pega a serpente pelo rabo, vira a vara de novo, e ele toca na água, vira sangue. Os encantadores também. E tudo que o Moisés vai fazendo de sinais maravilhosos, quase tudo, os encantadores vão fazer também. Por quê? Porque vida cristã é batalha espiritual.
A nossa vida não é só ir na igreja. Existe um mundo espiritual divino e um mundo maligno espiritual. Há milhares de vozes nesta sala agora. Nós não podemos ouvi-las, mas se você ligar um aparelhinho chamado rádio, você vai ouvir. Ué, estavam aqui? Por que eu não podia ouvir? Porque seu ouvido não é preparado. Mas o radinho consegue. Assim também é o mundo espiritual. Aqui está cheio de anjos e a presença do Senhor. Mas há espíritos malignos. Vida cristã é batalha espiritual. É demonstração de poder. Sabe como nós vamos ganhar os brasileiros de Horizon West? Orando assim, preste bem atenção. Senhor, o Senhor disse que o Senhor enviaria o teu Espírito Santo e que ele convenceria o homem, o ser humano, do pecado, da justiça e do juízo. Então, Senhor, envia o teu Espírito em todas as casas de Horizon West. Envia. Mas a mesma Bíblia diz que o Deus deste século cega o entendimento do incrédulo para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Jesus. Então o que eu oro? Com a autoridade que eu tenho como filho de Deus, eu repreendo Satanás, eu repreendo os demônios e eu os impeço no poder do nome de Jesus de cegar o entendimento das pessoas de Horizon West. Quer fazer uma prova? Começa a orar pelos seus amigos nesta oração. De um lado, expulsa toda atividade maligna que cega o entendimento. E começa a dizer, Espírito Santo, vai, convence. Por que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo? Pecado, porque tem pessoas que você fala, você é pecador? Eu? Sai fora, que pecado? Não é pecado nada. É só o Espírito Santo que convence um pecador do pecado. Quando o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, ele vai convencer da justiça. Que justiça? Jesus Cristo. Jesus Cristo fez justiça na cruz por nós. Ele morreu no nosso lugar. Ele fez justiça por nós. E se o sujeito não abre o coração dele, então o Espírito Santo vai convencer do juízo. Ou seja, se você receber Cristo, tem perdão dos pecados e vida eterna. Se você não receber Cristo, tem condenação eterna. Isso é obra do Espírito Santo, é um milagre. Quando uma pessoa abre a boca e fala, Jesus, eu creio, entra, porque o Espírito Santo já estava lá fazendo uma obra. E quando Moisés, então, confronta com esses poderes, algum milagre vai acontecer maravilhoso. Se você ler o Êxodo, você vai ver que várias coisas que o Moisés faz, por exemplo, ele fala com o cajado dele que os mosquitos têm que vir, os mosquitos invadem o Egito. Sabe o que os encantadores do Egito fizeram? Produziram mais mosquitos. Também. Aí Moisés fala assim, ok, mosquito, pode ir embora. Os mosquitos vão. Os encantadores não conseguem fazer embora. Depois Moisés fala, piolho, vai entrar piolho. E aí os encantadores falam, piolho, eles produzem piolho. Mas quando Moisés manda os piolhos embora, os piolhos dos encantadores não vão. Sabe por quê? Satanás imita, mas não é igual a Deus. Não se iluda. Não se iluda. Deus é maior. Deus é maior. Deus puniu Moisés. Puniu Moisés. Mas ensinou para ele. Moisés, você tem que ser manso. Ou seja, não briga com ninguém, não arruma encrenca à toa, para com essa coisa de ciúminhos, para com essa coisa de pegar o que era meu. Eu estou no controle, eu estou no controle. Creia que eu sei o que eu faço com você e com quem está com você. 2, entrega o teu cajado. Porque o teu cajado, enquanto for teu, ele é só um cajado.
Mas se ele for o meu cajado nas suas mãos, será um instrumento de operar milagres e sinais maravilhosos. Qual é o seu cajado? Qual é o seu cajado? Tem um menino chamado Nick Wojcik, acho que é assim o sobrenome dele. Ele nasceu sem braços e sem pernas. Não sei quantos de vocês conhecem. Alguém conhece a história do Nick? Já viu o Nick? Fotografia, filme, testemunho? O Nick é casado, tem 3 filhos hoje. Joga golfe e futebol, sem pernas, sem braços. Quando ele tinha 12 anos de idade, ele começou a sofrer bullying na escola. E os meninos da idade dele diziam assim para ele: Nick, não vem mais na escola. Você é um pesadelo aos nossos olhos. Você é horroroso. Você é como um pesadelo para nós. E nós não queremos mais olhar você. O Nick foi para casa e pensou: eu vou tirar a minha vida. Eu vou me matar. Eu sou um monstro. Eu não tenho braços. Não tenho pernas. Eu vou me matar. Mas ele também pensou uma outra coisa. Em vez de me matar, ele olhou para cima e disse: Deus, eu vou dar para você o que eu tenho. Eu tenho um tronco com cabeça, não tem braços, não tem pernas. Mas não é só o que eu tenho, é tudo o que eu tenho. E eu te dou para você ser glorificado. Sabe, o Nick já pregou em quase todos os países do mundo. Já pregou para quase todos os governos do mundo. Já pregou para reis e rainhas, príncipes e princesas, celebridades. Um homem casado, feliz, 3 filhos, uma família maravilhosa. Sabe por quê? O Nick, sozinho, era um menino sem braços e sem pernas. Mas o Nick, que se entregou para Deus, se transformou num instrumento de operar milagres. Talvez você tenha uma desculpa para dizer: eu não sei o que eu tenho. Tem muita coisa. Você tem seus filhos, tem sua casa, sua família, você tem seus bens, você tem seu coração. Tudo que você tem é poderoso, mas nas mãos de Deus se tornará milagroso. 99% das vezes que a gente entrega para o Senhor, Ele toma posse, passa a ser dele nas nossas mãos. Ele não rouba da gente, Ele nos devolve. E quando Ele nos devolve, esse cajado não é mais um cajado, mas é um instrumento de operar milagres maravilhosos, vitórias e conquistas. Moisés caminha os próximos 40 anos. Ele ergue os braços com seu cajado, o mar se abre. Ele bate na rocha, sai água. Ele, com este cajado, conduz o povo à terra prometida. Nós cantamos, o último hino dessa noite foi: tudo entregarei. E eu queria dizer uma coisa para você: do que você anda fugindo? Em última análise, sempre é de Deus que a gente foge. Entregue-se ao justo juiz. Entregue-se a Deus. Deixa que Ele toma conta da sua vida. Deixa que Ele te ensine o que Ele precisa te ensinar. Mas acima de tudo, pega tudo que você tem, incluindo você mesmo, e entrega. Porque Ele devolverá para você. E agora o que era teu é de Deus nas suas mãos. O que era teu, que era bom, agora é de Deus nas suas mãos. É milagroso. É milagroso. Pensa, quais são os seus sonhos de conquista?
Quais são os seus sonhos de vitória? Quais são os seus sonhos? Eles poderão ser realizados se você os entregar para o Senhor agora. Feche os seus olhos, vamos orar. Queria dar um desafio a você. Nós vamos cantar de novo, tudo entregarei. E eu queria que você ficasse em oração agora. Pergunte ao Senhor, o que você tem que é teu e que hoje o Espírito Santo está te falando, dá para mim? Você vai precisar de fé. Fé para entregar e crer que o Senhor devolverá para você ser o administrador, ser o zelador, o cuidador do que é de Deus. Eu quero entregar minha esposa ao Senhor, quero entregar minhas filhas ao Senhor, quero entregar meus netos ao Senhor, quero entregar a minha casa ao Senhor, entregar o carro ao Senhor, quero entregar o meu relógio ao Senhor, quero entregar o meu telefone ao Senhor, quero entregar minhas roupas ao Senhor, quero entregar-me a mim mesmo. Aliás, se eu não me entregar, as outras coisas nem farão tanta diferença. Eu quero me entregar, porque entregando ao Senhor eu sei que Ele toma posse, fica tudo sendo dele, mas Ele devolve para eu usar. A minha roupa terá poder, o meu relógio terá poder, o meu carro terá poder, a minha mulher terá poder, os meus filhos terão poderes, a minha vida terá poder. Deus usará tudo que é dele em mim para realizar milagres. E é isso que eu desejo, ver milagres extraordinários. Eu quero ver milagres extraordinários na minha vida e através da minha vida, na vida das outras pessoas. Eu quero ver Horizon West brasileiro convertido. Eu desejo um avivamento entre os brasileiros de Horizon West. Sopra, Espírito Santo, sopra, abre mentes e corações, convence do pecado, da justiça, do juízo. Satanás, eu te repreendo, eu te proíbo de cegar o entendimento dos brasileiros dessa região. Sai dos ares desse lugar. Jesus, eu quero ver o avivamento, quero ver milhares chegando para Jesus, milhares ganhando a vida eterna. Nós vamos roubar milhares do inferno e entregar para Jesus. Mas agora é o meu momento. Então eu queria dar um desafio para você. Será que você podia sair daí, do seu lugar, e se juntar a mim? Será que você podia sair do seu lugar e se juntar a mim, dizendo: Senhor, está aqui, eu entrego o meu sonho, minha vida, minha casa, meu cajado, meu ganha-pão, é teu, e Ele vai devolver para você ser o administrador. E o que era teu agora há pouco era bom, mas quando Deus toma posse e te devolve, fica milagroso. Relacionamento tá ruim o relacionamento conjugal, entrega. Ele toma o seu cônjuge e te devolve e fica milagroso. As finanças estão ruins, entrega. Ele toma posse, ele passa a ser o dono da sua riqueza ou da sua pobreza, não importa, e te devolve e vira milagre. Então, se você quer fazer o que eu vou fazer agora, sai do seu lugar e se junte comigo. Eu vou entregar.
teus filhos e tuas filhas que vão ao seu altar e entregam no seu altar. Então agora, Deus, do jeito que o Senhor fez com Moisés, faz com a gente aqui. Primeiro, faz a gente andar descalço. Faz a gente andar descalço. Faz a gente prestar atenção onde põe o pé. Faz a gente prestar atenção onde pisa. E tira os nossos pés do engano. Tira nossos pés da mentira. Tira nossos pés do pecado. Tira nossos pés do inferno. Coloca nossos pés em terra santa. Coloca os nossos pés em terra santa. Não importa que não tem ninguém olhando, a gente quer andar na terra santa. Que as nossas pisadas sejam pisadas da honestidade, da franqueza, da verdade, da santidade, do amor, da misericórdia, do socorro. Faz isso com os nossos pés. E Senhor, nos transforma em pessoas mansas. Mansas. Faz a gente ser manso. Ou seja, ajuda cada um de nós a entender. Aconteça o que acontecer conosco. Aconteça o que acontecer em casa. Aconteça o que acontecer neste país. Aconteça o que acontecer no mundo. Nós vamos estar tranquilos, porque o Senhor tem tudo e todos debaixo do seu mais absoluto controle, de maneira que todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que te amam. Nos faz mansos, mansas. Terceiro, recebe o nosso cajado. Recebe o que nós estamos te entregando. Recebe Jesus. Toma nas tuas mãos, se apropria, escreve seu nome como proprietário. Escreve o seu nome como proprietário. Seja o proprietário de minha mulher, o proprietário das minhas filhas, o proprietário de meus netos, o proprietário de minha casa, o proprietário de meu carro, o proprietário de minha roupa, o proprietário dos meus acessórios, o proprietário dos meus equipamentos, o proprietário do meu coração. Torne-se dono e transforma a minha vida e tudo que eu tenho na vida em instrumento de operar milagres. Transforma essas pessoas em instrumentos de operar milagres. Milagre lá em casa, milagre na empresa, milagre na rua, milagre nos eventos, milagre financeiro, milagre financeiro, milagre financeiro. Milagre na saúde, na saúde, na saúde. Milagre no corpo, milagre no emocional. Realiza milagres. Abre portas, abre portas, abre portas. Deus, hoje, a partir de hoje, essas pessoas se transformaram em homens e mulheres invencíveis. Invencíveis. Nada nem ninguém, homem, governo, autoridades, espíritos, anjos, nada nem ninguém suportará o poder de Deus na vida dessa gente. Eles são mais que vencedores, mais que vencedoras, para a tua glória. Aleluia, amém e amém, amém, amém. Eu não tenho... Gente, amém não? Amém. Imagine, não se assuste com as coisas que Deus vai fazer. Amém. E não se assuste com o inimigo querendo fazer para você. Você fala, você já perdeu. Só isso. Nas mãos do Senhor. Nos tornamos hoje homens e mulheres invencíveis. A vontade de Deus acontecerá na nossa vida e ninguém poderá resistir. Amém, amém. Amém? A vontade dele será maravilhosa. Agora, domingo que vem, tem outra pessoa fugindo. E nós vamos ver do que ela fugiu
E que lições nós podemos aprender? Você não pode perder essa série, Os Fugitivos. Não fuja da igreja, não fuja do culto, amém? Então vamos orar. Senhor Deus, que o teu amor grande, amor imenso, amor infinito, amor gostoso, amor apaixonado, amor cafunezento, amor abraçador, amor que cura, amor que alegra, amor que abençoa, amor de Pai. Que a graça de Jesus, a graça que perdoa mais do que pecamos, a graça que nunca desiste de nós, a graça que sempre é maior que as nossas burrices, a graça que sempre aposta na gente, a graça de Jesus, e que a consolação, o poder, a unção, o milagre, a intervenção, a manifestação poderosa, sinais e maravilhas do teu Espírito Santo seja com teu povo. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre.